Ele fez praticamente tudo aquilo que a gente estava antecipando durante a análise de mercado semanal, por isso que é muito importante, tá, vocês participarem da análise de mercado semanal, porque assim, pessoal, uma coisa que faz muito sentido é que você não fique operando sozinho, né? Sozinho no sentido de você estar começando a sua jornada no mercado, então é muito importante você ter um auxílio para te direcionar, né? Para te dar uma atenção, para que você enxergue a movimentação do mercado com base nas movimentações do smart money, né? Do dinheiro inteligente, das grandes instituições. Então é muito importante que sempre vocês estejam participando aqui das nossas análises de mercado semanal. Então por isso que eu faço as análises justamente para ajudar vocês. Obviamente, para quem está lá na comunidade recebe esse tipo de análise todos os dias, né, com as nossas análises de fechamento, mas aqui gratuitamente para vocês, todos os domingos, 7 horas da noite, eu estou aqui colocando meu tempo à disposição para fazer essas análises, para passar uma visão muito mais clara para vocês sobre o que está acontecendo no mercado. E aqui serve justamente para você não operar no escuro, né? Então eu dou um direcionamento praticamente semanal e aí você pode validar com base no seu operacional. Então assim, aproveitem, tá, essa análise de mercado semanal, que é muito importante mesmo. Aqui, durante a semana passada, na última análise de fechamento que eu fiz com o pessoal da comunidade, e também na análise de mercado semanal que eu fiz aqui com vocês no YouTube no último domingo, a gente estava passando por essa movimentação. O mercado ele fez o movimento de impulsão e a gente estava praticamente nesse ponto aqui, né? Deixa eu ver, quarta, quinta, sexta, foi praticamente por aqui. Então o mercado ele estava começando a fazer esse movimento de impulsão que gerou uma quebra de estrutura, tá? Essa quebra de estrutura, como eu comentei com vocês, o que é que acontece? Toda vez que a gente tem uma quebra de estrutura no mercado, a principal tendência é que a gente tenha uma desvalorização no preço do ativo se a quebra de estrutura for no sentido comprador. Por quê? O mercado, pessoal, ele não sobe reto, tá? Isso aqui é um princípio básico que tem que deixar muito claro para vocês, que o mercado ele não sobe reto. O mercado ele é composto por movimentações de impulsão, retração e impulsão. E toda movimentação de retração e impulsão, ela gera uma quebra de estrutura. Então, toda quebra de estrutura que o mercado gera no mercado, a tendência é que a gente tenha um movimento de retração posteriormente, tá? E essa retração, ela pode acontecer tanto nesse movimento, o mercado pode apenas vir buscar um pontozinho aqui acima e já voltar a corrigir, ou ele pode vir corrigir um pouco mais acima. Mas fato é que em algum momento o mercado vai corrigir porque o mercado não sobe reto. XAUSD está provando isso para a gente nos últimos dias. A gente teve uma valorização absurda do XAUSD, mas em alguns momentos ele voltava a corrigir o preço para ter uma movimentação mais sustentável aqui no mercado, tá? E não é diferente para dólar index. Quando a gente vem observando a movimentação do dólar index, ele faz um movimento de quebra de estrutura. Tá? Ele faz a movimentação de quebra de estrutura. A gente estava vindo de uma tendência principal de queda, depois a gente começa a ver um pouco na inversão desse fluxo de queda aqui para o dólar index, tá? E essa movimentação que gera essa quebra de estrutura, pós-quebra de estrutura, eu tinha avisado para vocês que a tendência principal é que a gente tivesse uma correção no preço do ativo. E a gente está tendo uma correção no preço do ativo. Só que essa correção, ela não é necessariamente para inverter o fluxo do mercado, ou seja, dessa tendência que vocês estão vendo aqui no gráfico de alta para queda, não necessariamente. Essa região serve apenas para uma correção para o preço chegar a níveis de demandas que estejam mais descontados para aí sim o mercado começar a se valorizar a partir desses níveis. E eu tinha marcado com vocês justamente essas regiões de 4 horas aqui para o dólar index, tá? E o preço de fato durante essa semana fez o caminho total em direção a essas regiões de demanda. E lembrando a vocês também sobre a questão da validação das regiões de oferta e demanda. Por quê? Quando a gente vai observar as demandas do mercado, a gente tem que saber que até as regiões de demanda existem algumas que são mais lucrativas do que outras, algumas que são mais assertivas do que outras, algumas que são mais fortes do que outras. Uma das primeiras coisas que a gente pode observar com relação à questão da demanda é o time frame que aquela demanda está. Então, por exemplo, essas duas demandas que vocês estão vendo aí no gráfico são demandas de 4 horas, ou seja, demandas muito relevantes para o mercado. E aí, pessoal, como eu sempre falo para vocês, o mercado, você não tem que operar apenas esperando o preço chegar na região de demanda para você executar uma operação compradora. Tá? Você pode operar em direção a essa região de demanda. Por quê? Porque essas regiões de demanda elas servem como um imã de preço, assim como eu exemplifiquei para vocês aqui. Coloquei esse imã justamente para mostrar que o mercado tendia a voltar a retestar essas regiões aqui de demandas, porque são regiões institucionais. Vocês entendem isso? Falem para mim se vocês estão entendendo. Vamos ver?
Salve, salve, Marcial. Marcial, membro novo da comunidade, seja bem-vindo, irmão. Daqui a pouco vamos estar lá na comunidade para ver você lá também na nossa call, viu? Marcial, membro novo na comunidade, seja muito bem-vindo. Espero que você aproveite da melhor forma possível. E já uma dica aqui para você, irmão. Você que entrou na comunidade agora, você tem que assistir isso aqui, tá? Já vou deixar claro aqui pro Marcial, vou até colocar aqui, as outras pessoas vão ver, mas não tem problema não. Marcial, quando você entrar lá na comunidade, você vai pegar aqui, ó, na área de início, você vai vir até esse ponto aqui, ó. Aqui no finalzinho você vai ter acesso a 2 lives. Assista a live de plano de trade que vai te entregar isso aqui, tá? Eu vou fazer o passo a passo aqui. É uma live que eu fiz com o pessoal para você conseguir preencher esse plano. Esse aqui é o primeiro passo para você dentro da comunidade, irmão. Preencha isso aqui, tá? Assista a live, depois preencha isso aqui. E se ficar com alguma dúvida, irmão, pode falar comigo lá na comunidade, na nossa aba geral e na nossa aba de dúvidas, tá? Com relação às regiões de oferta e demanda, ficou tranquilo para vocês, pessoal? Vocês entenderam? Entenderam por que eu falo que vocês têm que operar em direção a essas regiões, não só esperar o toque? Maciel, só confirma para mim se você está com acesso à plataforma e acesso ao Discord da gente. Só confirma para mim isso, irmão. Se não tiver, já libera agora. Mas é isso. Com relação a essas regiões, vocês têm que observar elas como um imã de preço, tá? O mercado tende a voltar a retestar essas regiões porque a gente entende que existem ordens remanescentes aqui de compra que a gente vai ter justamente fechamento para aí a gente ter uma valorização no preço. Então o que é que acontece? Quando a gente entende que a tendência é que o mercado lá vá buscar essas regiões, a gente tem que operar na tendência micro também do mercado, na microestrutura do mercado, que é justamente observando as regiões de oferta que o preço mostra em low time frame para fazer execuções de venda em direção até aquelas regiões de demanda, tá? Sim, estou com todos os acessos, tudo funcionando perfeitamente. Tamo junto, irmão. É isso. Acesso já à comunidade, acesso ao Discord, tamo junto, Marcial. Te vejo daqui a pouco na nossa call lá, irmão.